A gestão de mudança serve exatamente de apoio para as empresas que estão passando por transformações. Tem algumas definições que são bem clássicas. Por exemplo, é uma metodologia devidamente estruturada que prepara e guia empresas durante as suas transformações. É o que a gente está passando. Ou é um conjunto de práticas e estratégias que tem como objetivo promover uma transição menos arriscada e uma adaptação mais saudável e menos brusca e traumática para uma organização. Fato também é o nosso caso. Em terceiro lugar, eles salientam um aspecto muito importante. É a aplicação de um processo estruturado e de um conjunto de ferramentas para liderar o lado humano da mudança para atingir os resultados de negócio. Isso tem sido muito enfatizado, que mudanças corporativas significam mudanças pessoais. Tanto que hoje em dia a ênfase do lado pessoal é a mais forte. Você vai conseguir uma mudança na sua empresa se você conseguir uma mudança na mentalidade e no mindset das pessoas. Caso contrário, não interessa o que você faça, essa mudança não vai acontecer. É interessante a gente dar uma olhadinha no histórico dessa metodologia. E ela começou lá atrás, na década de 40, com esse senhor, o Kurt Lewin, um alemão que não por acaso era psicólogo, mostrando como o lado humano é muito importante. Ele dizia que qualquer mudança dentro de uma organização passa por 3 fases sempre. A primeira fase é a fase de descongelar os processos atuais. Ele diz que quando a gente está trabalhando, eles estão meio que congelados, engessados, e é de propósito isso. Então, antes de começar a mudar alguma coisa, eu tenho que preparar esse ambiente e descongelar. A partir daí, eu começo o processo de transformação, o processo de mudança em si. Testo, erro, conserto, e depois que eu estabilizei o ambiente, aí sim eu posso ir para a terceira fase, que significa recongelar, fazer com que esses novos processos voltem a ser parte do cotidiano e que a gente volte, digamos, à vida normal de executar quase mecanicamente os nossos processos em busca de eficiência. O segundo grande milestone disso foi lá na década de 60, onde o Everett Rogers lançou esse livro de difusão de inovação. Inovação, nesse caso, como grandes mudanças corporativas. Ele dizia que existiam 4 principais elementos influenciadores em como isso vai acontecer. A própria mudança que a gente está tentando fazer, os canais de comunicação, o tempo e o sistema social, entendido como as pessoas e o ambiente onde a gente está tentando introduzir essa mudança. Talvez a contribuição mais significativa tenha sido na década de 90, onde o John Kotter, não confundir com Kotter, lançou esse livro, Liderando as Mudanças Corporativas, onde ele criou o conceito dos 8 passos para a mudança, que talvez sejam usados até hoje pela maioria das empresas que está usando a metodologia. Ele dizia que, em primeiro lugar, você tem que criar um senso de urgência. Se isso não existir, o cotidiano sempre vai passar na frente. Deixe claro que a mudança tem que acontecer e estabeleça um prazo para isso. Em segundo lugar, forme alianças poderosas. Você tem que escolher as pessoas-chave da organização que tem que estar do seu lado e trazê-las para o seu lado antes de começar o processo. Em terceiro lugar, todo o processo de mudança significa que você tem que criar uma visão para essa mudança. O que vai ser a empresa lá na frente? Como a gente vai funcionar? Quais vão ser os resultados se tudo der certo? Isso tem que estar claro no momento da partida, senão você não vai conseguir executar o 4º passo, que é comunicar essa visão. Todo mundo, a partir daí, tem que partilhar da sua visão e saber exatamente aonde a gente está querendo chegar. A partir daí, o 5º passo recomendado é remova os obstáculos. Os obstáculos vão aparecer a partir desse ponto e aí você pode removê-los um por um. O 6º passo diz que você deve criar metas de curto prazo, quer dizer, fatie o seu processo de transição em etapas menores fáceis de medir. Isso é importante para que todos tenham a sensação de que vocês estão avançando no processo. O 7º passo é não diminua o ritmo. Existe uma tendência natural da gente, no meio do caminho, diminuir esse ritmo, perder foco. Não permita que isso aconteça. Isso é um passo muito importante. E, no final, quando tudo estiver estabilizado, incorpore essas mudanças à cultura e ao cotidiano. Tenha certeza que você só terminou esse processo quando as pessoas viram que isso passou a ser parte do cotidiano, aí você congela de novo.
Por todos os lados que a gente olha, o que aparece são pessoas, pessoas e mais pessoas. Isso é tão importante que, com o tempo, alguns outros autores que estavam usando e estudando a gestão de mudanças passaram a sugerir alguns passos complementares, muitos deles voltados a pessoas. Como, por exemplo, eles dizem que você deve determinar os impactos e os afetados pela mudança, ou seja, quem vão ser as pessoas mais afetadas pela mudança e como elas vão ser afetadas. Pessoas diferentes vão precisar de apoios diferentes. Torne os papéis e responsabilidades individuais bastante claros. Cada pessoa tem que saber o que ela tem que fazer, o que se espera dela dentro do processo. Não pode ser vago isso. Forneça treinamento, capacitação. Isso são várias etapas, feito de várias formas diferentes. Você vai passar por N etapas de treinamento da equipe. Não economizem isso. Depois, implemente uma estrutura interna de suporte. Pontos focais, canais onde as pessoas vão poder tirar dúvidas, que vão ser muitas. Elas têm que saber para quem perguntar. E aí você tem um último passo complementar, esse não tem a ver diretamente com pessoas, que diz: meça o processo de mudanças. Permanentemente meça o que está acontecendo. Se você está indo no rumo certo, na velocidade certa. Fazer gestão comercial sempre foi um grande desafio. Gerir equipes de vendas para produzir resultados consistentes é difícil. Mas a pergunta aqui é: qual é a diferença entre fazer essa gestão, esse planejamento de vendas em tempos tranquilos, normais, ou fazer isso em tempos de transição, tempos de turbulência, tempos de mudança e transformação? Essa pergunta é complexa e a gente vai deixar um tempinho para pensar. O mercado está passando por uma grande transformação, talvez uma transformação inédita, e as empresas estão enfrentando uma batalha, uma guerra para sobreviver nesse cenário. Nessas guerras, a área de vendas é sempre a primeira a ser chamada para a batalha. É a área de vendas, são os vendedores e gestores comerciais que é cobrada a produzir os primeiros resultados num cenário desconhecido. A área de vendas se apoia em dois pilares para produzir resultados: o modelo de negócio da empresa e o mercado no qual ela atua. O modelo tradicional usa esses pilares para construir a sua gestão, a sua metodologia e produzir os seus resultados. O problema é que em momentos de transição, esses pilares não são sólidos. O modelo de negócio está se alterando e o mercado está se reconstruindo. Você não tem essa base sólida em cima da qual usar as metodologias tradicionais. A gente precisa de uma metodologia diferente. E nesse cenário entra em ação uma metodologia como o Drip Management, que foi feita para atuar exatamente em momentos de transição. Drip Management usa alguns conceitos um pouco diferentes. É uma metodologia muito ágil, é uma metodologia bastante leve. Ele é um método com foco na mudança e na transformação da área comercial. E ele é ideal para construir novos modelos de gestão e organização de vendas. Nós sabemos que não existem mercados perfeitos. Todo mercado que a gente atuar sempre vai ter alguma turbulência e uma transformação. Mas a maior parte do tempo a gente está atuando em mercados que são mercados estáveis e consolidados. Nesse tipo de cenário, a gestão comercial ela tem algumas características típicas. A gente começa escolhendo e implantando alguma metodologia de vendas para o nosso time, uma das metodologias tradicionais que já se provaram eficientes. Depois a gente faz estruturação e planejamento de vendas e a gente gasta pouco tempo nisso. A gente faz isso uma vez por ano, por semestre, e a maior parte do nosso tempo é na execução e acompanhamento. É aqui que a gente realmente investe os nossos esforços. Outra característica muito importante são fases separadas. Estruturação e planejamento acontecem em um momento, a execução em outro momento. São coisas diferentes em mercados estáveis e consolidados. Já mercados que não estão consolidados, que estão passando por uma fase de turbulência, de transformação, têm uma lógica diferente e precisam de uma gestão comercial diferente. Nesses cenários, o Drip se encaixa muito bem.
A lógica é uma lógica cíclica. A gente está falando aqui das 4 principais fases dessa forma de gestão. Primeiro, você tem que selecionar muito mais que uma metodologia, são novas métricas, processos e métodos. Uma vez que você selecionou, você tem que organizar e preparar a sua equipe. Eles vão passar por uma mudança mais profunda do que eles estão acostumados. Você vai colocar isso em ação na terceira etapa. Você vai testar isso tudo, colher resultados, ver o que aconteceu. E a partir daí, a quarta fase, talvez a mais importante, você vai avaliar os resultados, corrigir os erros, que serão muitos, ajustar e recomeçar o ciclo, até você chegar num modelo estável. Esse é um método bastante ágil, porque aqui os ciclos têm que ser muito curtos, serão vários ciclos até a estabilidade, e planejamento e execução se misturam dentro desses ciclos. Esses cenários são um grande desafio para toda equipe comercial. E eles são um desafio para a equipe como um todo, porque todo mundo, incluindo o gestor, está aprendendo enquanto faz. É um cenário desconhecido. E isso exige uma mudança, pelo menos temporária, na dinâmica tradicional de comando e controle. É importante a gente lembrar que esse modelo ele não foi criado para maximizar vendas naquele instante. É claro que ele se preocupa com vendas, mas ele foi criado principalmente para permitir que a área comercial se ajuste e encontre o modelo correto para o novo cenário o mais rápido possível, para aí voltar à sua dinâmica de produção máxima. Ele é um modelo de transição, ele é um modelo para gerenciar essas transições da forma mais rápida e mais eficiente. A essência da metodologia Drip Management está dentro dessa filosofia, gerenciar da melhor forma possível a área comercial numa transição. Isso é uma gestão por ciclos, planejamento, teste, análise, replanejamento e volta ao ciclo anterior. Isso tem que ser feito de forma sistemática, mas a gente não pode confundir isso com microgestão. São microciclos de planejamento e execução organizados. É um conjunto de ações mais curtas, mais frequentes, exatamente como gotas, daí o nome da metodologia. Isso demanda nova postura, nova mentalidade, novos processos e novos indicadores. A gente pode fazer um quadro comparativo, isso vai deixar claro que não são metodologias concorrentes, são complementares, feitas para cenários e momentos diferentes. O método tradicional é para mercados estáveis e consolidados, enquanto o Drip Management funciona bem para mercados em transformação e turbulência. O método tradicional quer e precisa maximizar resultados. Drip se preocupa sim com resultados, mas está mais preocupado em otimizar, fazer a transição ser mais curta possível e a mais eficiente possível. O método tradicional pensa e executa a longo prazo, enquanto Drip pensa e executa em curtos períodos, curtos ciclos. Métodos tradicionais usam processos muito estáveis e consolidados. Drip trabalha com processos em transformação e em construção. O método tradicional é fortemente hierárquico, enquanto Drip usa uma dinâmica mais interativa e mais colaborativa. Por fim, a gestão tradicional é baseada em resultados prévios, você já passou por cenários parecidos, o que não acontece com o Drip. A gente tem que trabalhar com base em hipóteses, porque é um cenário desconhecido e a gente testa as hipóteses. A gente precisa de metodologias com características diferentes porque o mercado tem ciclos. A gente tem ciclos mais longos de relativa estabilidade, logo depois a gente tem mudanças, turbulências em períodos um pouco mais curtos, o mercado vira outra coisa, seguido por um outro momento de estabilidade e mais um ciclo de mudança, e assim segue o mercado. Em momentos de estabilidade, a gente usa métodos tradicionais de gestão, e em momentos de mudança, a gente precisa de metodologias como o Drip que ajudem a gente a passar por isso. Nesse ponto, alguns vendedores trazem uma dúvida para a gente. E se a sua empresa não utiliza o Drip Management? Se você é um vendedor fazendo esse curso e a sua empresa não adota essa metodologia. É claro que ele funciona melhor adotado corporativamente, mas os conceitos de testes cíclicos e hipóteses comerciais do Drip podem perfeitamente ser adotados por um único vendedor e têm uma eficácia muito interessante.